rapidinho, Alice, só para já dar um ensaio aqui, vou fazer uma breve abertura aqui desse espaço, né, novo que a gente está construindo, e aí eu passo a bola para vocês, para a Mônica se apresentar e já fazer uma pergunta para o André se apresenta e já responde. Pode ser, André? Claro, vocês mandam, eu obedeço. Eu sigo a orientação de vocês. Não, a gente é apoio mútuo, apoio mútuo. Então, eu começo a transmissão no YouTube, tá certo? Isso. Ok, vamos lá. Me avise. Eu acho que está indo. Perfeito. Então, vamos começando, gente. A gente vai... Começa o nosso bate-papo aqui. Eu primeiro queria agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Agradecer aqui a presença e pelo apoio na construção dessa programação do mês de dezembro, né? Com filmes, entrevistas, sempre com foco na garantia de direitos, com o objetivo de qualificar, ampliar as discussões sobre direitos humanos no Brasil. Essa semana a gente inicia essa programação, mas daqui até dia 23 de dezembro a gente sempre vai ter uma entrevista ou um filme tratando de temáticas relativas a direitos humanos. Então, eu conto hoje aqui com a presença ilustre do advogado André Barros e da minha colega jornalista Mônica Marins. Vou pedir para você se apresentar, Mônica, e a gente já começa a conversar com o André sobre os temas que a gente traçou para hoje. É um prazer também estar aqui, agradecer ao André aí a presença na nossa entrevista. Ele que é um ícone, né, no nosso país, quando a gente fala de direitos humanos. Muito obrigada, André, é uma honra ter você com a gente. E eu quero começar a falar já dessa questão tão polêmica, tão nossa, né? Tão de presença, tão nossa enquanto jornalista, enquanto professores, enquanto pessoas que constroem, que fazem presença, e que a gente vê aí hoje vive um dilema muito grande. André, ao final de 2019, temos aí 79 milhões e meio de pessoas refugiadas, mais do que 60 milhões frutos da Segunda Guerra. Atualmente, a extrema-direita mundial ecoa o fascismo. As violações são flagrantes, nacional e internacionalmente. Bem, como também as resistências mundo afora. E aí eu queria te perguntar, nós estamos vivendo um retrocesso 72 anos após a assinatura da Declaração dos Direitos Humanos? Eu perguntaria isso para você, já que a gente está falando com alguém que tem uma experiência aí na Comissão de Direitos Humanos da OAB de pelo menos 28 anos, eu acho que foi isso que eu li no teu currículo, não foi, André? E a gente queria saber se é isso mesmo. A gente está vivendo um retrocesso com tudo isso que a gente está vivendo hoje, 72 anos após termos assinatura da Declaração dos Direitos Humanos. Mônica, muito obrigado. Cássio, presença, muito obrigado pelo convite. Na Guerra Fria, os direitos humanos eram divididos. Os países liderados pelos Estados Unidos, os países capitalistas, defendiam mais os direitos civis e políticos, né? Culturais também. Os países do bloco comunista, liderados pela União Soviética, eles diziam que eles defendiam mais os direitos sociais e econômicos. Então, os direitos humanos, na verdade, assim, nós temos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, né? Tem uma forma da divisão dos direitos humanos dessa forma, para entender, né? E também tem a outra dos direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração, e assim vai. Com a marcante queda do Muro de Berlim, eu acho que, na realidade, o que aconteceu foi que, nesses países do bloco comunista, os direitos econômicos e sociais foram
atacados, caíram esses direitos econômicos e sociais. Eu não vejo, nesses países, avanços em relação aos direitos civis e políticos, no qual eu sempre a minha base sempre é o exercício direto da democracia nas ruas, né? Eu acho que esse que é o... Alô, tá me vendo? Sim, Alô? estou contigo. Tá me vendo? Te vejo, André. Eu fui tirar aqui Tudo bem. É que eu fui tirar o WhatsApp, que eu estava dando plim-plim. Então, a minha base sempre dos direitos civis e políticos são as manifestações políticas na rua. E nós não vemos avanço nesses direitos civis e políticos nesse bloco, o ex-bloco comunista, se ainda é essa conversa. E no bloco capitalista, há, obviamente, uma degradação nos direitos econômicos e sociais e também em relação aos direitos civis e políticos. Mas a força dos movimentos sociais, agora, nesses últimos tempos, ganhou força em relação aos movimentos sociais. Mas, em relação aos direitos humanos, há um retrocesso no mundo. E na América Latina, houve um grande retrocesso. Está existindo aí, volta à Argentina, tem uma situação, houve uma resistência na Argentina, a queda do Macri, no Chile, a questão da Constituinte no Chile. A América Latina começa a ter uma mudança, mas nós tivemos um grande ataque aos direitos humanos na América Latina. E no Brasil, André, nós temos um governo contra os direitos humanos. André, pegando uma carona no que você disse, né, na maior movimentação social nos países da América Latina, no mundo, né, por várias causas, movimentos por direitos de LGBTQIA+, mulheres, negros, indígenas, populações tradicionais. Como que você identifica esse embate? Como que você vislumbra, né, o resultado desse embate entre os movimentos sociais cada vez mais intensos, seguindo, como você disse, né, as manifestações nas ruas, e governos autoritários, opressores, que estão sempre na linha da retirada de direitos? Como que essas populações já tão vulneráveis, se manifestando publicamente, vão suportar mais retiradas de direitos? Como você vislumbra o desenrolar desse embate aí? Olha, o que vinha acontecendo assim na América Latina como um todo, né, era com governos preocupados com a questão, ao menos, da fome, porque na América Latina a gente está falando no Brasil, um país onde milhões de pessoas não têm segurança alimentar, apesar do tamanho desse país. Mas nós tínhamos governos que vinham nesse sentido. E aí houve um fortalecimento de todos esses movimentos, movimento feminista, movimento negro, todos esses movimentos já vinham dentro dessa perspectiva, né? Na América Latina como um todo. LGBTQI+, né? Tudo isso já vinha dentro desse movimento. E tudo isso, todos esses movimentos foram atacados. Nós temos no Brasil hoje um governo contra os direitos humanos, né? Todos os direitos humanos, todos. Agora, nós temos uma grande revolução do capitalismo do conhecimento, através dos novos meios de comunicação e das redes sociais. E, hoje em dia, qualquer pessoa na rua, com um celular, ela pode gravar crimes que antes não eram vistos. Crimes que não eram vistos, né? Porque, inclusive, no direito penal, é dificílimo você ter uma testemunha que veja, que é a chamada testemunha direta, que é aquela testemunha que diz o seguinte: não, eu estava na rua tal e eu vi fulano de tal dar 2 tiros na cara de Beltrano. Essa testemunha sempre foi muito difícil dentro do processo criminal, que sempre se resolve com testemunhas indiretas,
que é aquela que viu a pessoa correndo próxima do fato, mas agora você tem as pessoas com os celulares filmando o crime diretamente. Quer dizer, é uma prova direta. Quer dizer, na realidade, não sei nem por que eles ficam com esses inquéritos, chamaram agora a família das meninas que foram assassinadas com tiros. Para quê, né? Assim, naquele caso não tem uma filmagem, mas você tem casos onde tem a filmagem ali. Só tem uma defesa ali. Ou a filmagem é falsa, só tem uma defesa, a filmagem é falsa. Porque se confirmar que a filmagem é verdadeira, ninguém precisa, qualquer pessoa que viu os policiais massacrando George Floyd, que foi torturado à luz do dia, ou então Jorge também, George, o que foi torturado, assassinado na porta do Carrefour em Porto Alegre. Quer dizer, aquilo foi filmado. E mesmo assim ainda precisa de testemunha, etc. e tal. André, você está falando isso, você é advogado, eu sou uma pessoa comum, sou uma jornalista, eu questionaria isso. Bem, ouvindo isso de você, eu não sei se é desesperador ou se é confortante, um pouco confortante. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Os signatários desse discurso aí conservador empreendem aí um esforço histórico para criminalizar a luta dos direitos humanos, né? No Brasil, eles buscam taxar aí as pessoas que atuam nessa área como defensor de bandidos. Discurso que teve aí grande adesão na classe média, especialmente. Como é que você vê isso hoje no nosso país? Olha, assim, como eu sou da Comissão de Direitos Humanos, eu entrei na Comissão de Direitos Humanos assim que me formei. Eu tenho 28 anos de atuação mesmo, né? Antigamente, eu escondia que eu era, assim, da Comissão de Direitos Humanos. Não ficava escancarando muito, não. Por que, André, que você escondia? Não, porque era muito pior mesmo, né? Era assim, você é defensor de bandido, né? Era um ataque, e até por uma questão de segurança pessoal, porque a gente vai em presídios, denúncias de tortura em presídios, delegacias e tudo mais. Eu, hoje em dia, quer dizer, há muito tempo eu já não escondo, mas hoje em dia, apesar de ainda as pessoas terem essa visão, mais na América, mais nos países onde os direitos humanos foram praticamente importados, né? Nos países onde os direitos humanos foram conquistados, na Europa, na França, esse discurso não tem grande repercussão. Mas aqui, onde esses direitos são importados, ainda nós temos muito forte esse discurso, defensor de bandido, essa coisa que não tem o menor cabimento. Mas acho que, apesar daqui ser também um dos lugares do mundo onde mais defensores de direitos humanos foram assassinados no planeta, acho que os defensores de direitos humanos, eles hoje eles apareceram mais claramente. E houve também, dentro de todo esse movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTQI+, todo esse movimento apareceu mais forte. E aí houve uma reação da extrema-direita, aliada com a direita, até hoje, né? Porque no Brasil ninguém fala sobre o impeachment do Bolsonaro, ninguém fala. Os meios de comunicação já estão agora falando sobre a eleição de 2022. Eles só falam da eleição de 2022. Agora, um governo, obviamente, que já deveria ter sofrido ao menos um processo de impeachment, né? Então, por quê? Porque, na realidade, a direita ela está aliada à extrema-direita. Na realidade, é isso, porque se houvesse alguma reação, não há nenhuma reação. O governo, inclusive, que quer impedir que o brasileiro tome a vacina da Covid através do aparelhamento da Anvisa, né?
é sempre contra a vida, né? É impressionante que as medidas, como você disse, as medidas são sempre contra os direitos, sempre contra a vida, seja ela na forma que for, humana, animal, vegetal, sempre na mesma direção. Nesse sentido, André, eu queria te perguntar o seguinte: em 2016, o Estado brasileiro assume, isso está textualmente no documento, por meio da CPI de assassinatos de jovens negros, que o termo adequado a ser utilizado para o contexto em que a gente vive, isso lá em 2016, era, abre aspas, genocídio da população negra. Isso está impresso no documento, um documento oficial do Estado brasileiro. Em 2018, foram assassinadas 57.965 pessoas no Brasil. Dessas, 75,7% eram negras, ou seja, 43.872 vidas eliminadas, assassinadas. Ou seja, a gente tem uma morte negra a cada 12 minutos. Eu sei que os casos se proliferam, né? Eles são inúmeros e chocantes, das duas primas agora, o do João Alberto no mercado, o da Ágata no ano passado, o da Marielle, a gente pode elencar aqui centenas, serão muitos, mas ainda não serão a totalidade que a gente tem de mortes, uma morte a cada 12 minutos de uma pessoa negra. Como que você enxerga o direito à vida da população negra hoje no Brasil? E eu queria saber se isso que a gente está vivendo, né, um documento oficial que reconhece o genocídio da população negra, e nada a ser feito, poderia ser mais um exemplo do que você chama do negacionismo jurídico, né, onde a gente tem o crime, tem a lei, tem a autoria e não se faz nada a respeito. Queria te ouvir sobre isso. O genocídio, o crime de genocídio, ele foi uma decisão da ONU, quer dizer, vários países são signatários da Convenção, e o Brasil tem a Lei dos Crimes de Genocídio, que é a Lei 2.889, de 1956. E a lei diz que crime de genocídio é quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo étnico, nacional, racial ou religioso, como tal. Quer dizer, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. Essa que é a prática de genocídio. O Brasil, em relação à população negra, né, aos negros e negras do Brasil, ele, obviamente, a pena de morte sempre existiu, porque nas favelas, onde 80% dos moradores são negros, eles vivem em estado de exceção, né? Vivem em estado de exceção. É até, de certa maneira, explicado no livro Necropolítica, do Achille Mbembe, né? Quer dizer, apesar dos países da Europa terem feito a Revolução Burguesa, o Iluminismo, a racionalidade, lá os direitos humanos onde foram criados, eles eram respeitados, né? Mas esses países, nas suas colônias, nem os direitos humanos que eles respeitavam nos seus países existia nessas colônias, nas colônias na África e no Brasil. E o Brasil é isso, a população negra vive isso até hoje. Quer dizer, esses direitos humanos que eu, homem branco, herdeiro de homens livres, onde eu moro, eu não moro no morro, eu não gosto dessa palavra, área nobre, porque nós não estamos mais com uma monarquia. Eu vivo um Estado de direito, com todos os direitos humanos garantidos, né? Direitos civis, sociais, econômicos, todos, culturais, todos, aqui onde eu moro. E no mesmo bairro que eu moro, se você subir o Morro do Cantagalo, a cada vez mais alto, onde 80% da população negra, você vai ver crianças brincando em valas sujas, perto de porcos e ratos. Então, eles não vivem o Estado de Direito. Então, evidentemente, isso é o quê? Um crime de genocídio, porque você é o Estado deixando matar, deixando morrer e matando através da entrada das operações policiais. Eu não gosto de falar só da polícia, porque
a polícia faz parte de um sistema do Ministério Público e do Poder Judiciário, né? Eles entram, por exemplo, é sempre a mesma coisa, os agentes policiais do Estado matam, e a primeira coisa que todo o sistema se mobiliza é para tirar ele do tribunal do júri. A primeira coisa que eles se mobilizam é tirar do júri, porque o júri é um júri popular, um auditório grande, onde há uma cobertura jornalística, né? Então, a primeira coisa que eles fazem é tirar do júri popular. Então, evidentemente, contra os negros do país, há essas duas práticas. Deixar morrer, que é a questão, né? As vidas matáveis, e também o Estado matar. Então, evidentemente, crime de genocídio, há um genocídio praticado contra os negros no Brasil, né? Que é diretamente relacionado para os negros. É um grupo racial, então, obviamente, como está na lei 2.889 de 1956. Perfeito. Aproveitando só um minutinho, Mônica, eu vou aproveitar aqui que o André tocou nessa... Praticamente, eu vou entender como uma estratégia, André, de te retirar do tribunal do júri, para que isso não vá a um júri popular. A gente vai anunciar aqui que a gente está conversando para passar no canal YouTube Presença o Auto de Resistência, né? É um filme que trata exatamente dos excessos da polícia e do massacre da população negra do Rio de Janeiro nas favelas, sobretudo. Então, foi bom o André ter lembrado. Vai lá, Mônica, pode seguir. Só, desculpa excelente você ter pego esse gancho aí. André, eu queria que você falasse um pouquinho de... Porque, assim, a gente tem que aproveitar essa entrevista com o André para a gente expandir bastante o nosso horizonte, porque não dá para a gente falar... Eu sei que o tempo é curto, mas não dá para a gente falar só de um assunto, tá, André? E aí, agora, a gente vai para a tortura. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é apologia à tortura e que relação, se é que você enxerga alguma, entre esse crime e a vice-presidência da República. Olha, eu não gosto do crime de apologia, porque o crime de apologia ele criminaliza a preparação do crime. E eu acho que esse crime é inconstitucional, no todo. Porque, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que eu queira bater nela, se eu for para a rua, pegar um pedaço de pau e ver a pessoa passando, e se eu não fizer nada, eu não estaria praticando um crime, porque eu não entrei na fase de execução. Mas eles é que fazem, eu sou da Marcha da Maconha, e toda hora eles vêm para cima da gente dizendo que a gente praticou apologia, né? Então, se existe esse crime, não existe exemplo maior desse crime do que o que fez o vice-presidente da República, o Mourão, que foi numa entrevista internacional e disse na entrevista que esse que é notório torturador, né? O chefe do DOI-CODE, de 1970 até 1974, Coronel Brilhante Ustra, onde milhares de pessoas foram colocadas no pau de arara e na cadeira do dragão. Foram milhares que ele colocou, porque a pessoa não precisava estar na luta armada, não. Era amigo da pessoa da luta armada, eles botavam no pau de arara. E o que é o pau de arara? Você deixa a pessoa imobilizada na mão e nas pernas, a pessoa não consegue nem aparar uma pancada, enquanto ela é torturada por 10 homens, só tem notícia de uma mulher que participou. No livro A Casa da Vovó, tem até um livro, A Casa da Vovó, do Coronel Brilhante Ustra. Só tem notícia de uma mulher. Então, a pessoa não consegue nem aparar a pancada e é espancada por 10 homens com barras de ferro, choques elétricos. Quer dizer, eles aparentam como valentões, eles são covardes, né? Covardes. Porque nem se a pessoa tivesse 10 contra 1, mas a pessoa pudesse se defender, nem isso. Então, quer dizer, Então, esse coronel comandou o DOI-CODE de São Paulo, de 70 a 74, e o Mourão disse que esse coronel respeitava os direitos humanos dos seus subordinados.
Então, ainda debochando, né? Debochando de todos nós que estamos nessa luta há 500 anos. Eu sou de uma família, a minha tia, irmã da minha mãe, saiu do Brasil de cadeira de roda, foi denúncia internacional de tortura na ditadura militar. Minha avó foi amarrada num barco também, disseram que iam virar o barco, né? Então, eu sou da família dessa luta. Então, ele debochou e fez apologia. Se há um exemplo de crime de apologia, porque o crime de apologia é você fazer apologia ao fato criminoso ou ao autor de crime. Então, ele faz aí apologia à tortura, o vice-presidente da República, e ao criminoso, assassino, torturador, Coronel Brilhante Ustra. Então, eu fiz uma notícia-crime contra o Mourão, está no Supremo Tribunal Federal e está com vista para a Procuradoria-Geral da República. O ministro é o Luiz Roberto Barroso, está com vista à Procuradoria-Geral da República, e eu estou curiosíssimo para saber o que eles vão falar. É óbvio que eles vão querer arquivar, né? Mas eu quero ver qual é o argumento que eles vão usar, porque o Coronel Brilhante Ustra, né, ele é um notório torturador. O mundo inteiro, até uma pessoa, o jornalista da Alemanha, ficou até estarrecido, porque todo mundo sabe que o Coronel Brilhante Ustra, que o DOI-CODE era um centro de tortura e que ele era um torturador condenado na justiça brasileira, inclusive. Então, eu quero ver qual é o argumento que eles vão usar. Se vocês quiserem falar o argumento do genocídio, que eu fiz uma notícia-crime contra o Bolsonaro por genocídio. Eu queria te perguntar isso, André. Eu queria aproveitar, já que a gente está nesse terreno da notícia-crime, né? Parece que ela começa a se proliferar no Executivo. Eu queria saber de ti, a gente conversou, a gente trocou uma ideia sobre isso no Informe Presença, né? Quando você entrou com essa notícia-crime de genocídio contra a presidência da República, por não garantir acesso à água potável às comunidades indígenas e quilombolas durante a pandemia, água potável, né? Isso foi protocolado no Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber de ti agora como que está essa notícia-crime, qual foi o andamento e se há algo em comum aí nesse processo, algo que você não esperava está acontecendo. Não, o que eu esperava... Eu fiz a notícia-crime por genocídio contra o Bolsonaro, é a única do país, porque eu não vi ninguém tomar uma providência. Eu até espero para ver, porque vão dizer, quer aparecer, até esperei um pouquinho para ver se alguém ia fazer alguma coisa. Então, eu fiz uma notícia-crime contra ele. Por quê? A água é o exemplo principal, mas ele cortou, porque esse projeto de lei era um projeto para essas comunidades que estavam vulneráveis, os povos indígenas e as comunidades quilombolas. O projeto durante a pandemia, protegê-los, né? Na pandemia. E aí o Bolsonaro ele veta uma série de dispositivos, inclusive até o acesso ao plano safra de sementes para a agricultura. Ele veta tudo, várias coisas. Mas o principal, que eu fiquei mais... porque eu acho que aí é evidente, é quando ele veta o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas. Uma das formas históricas de genocídio foi o envenenamento da água dos índios, né? Na América Latina. Ele não envenena, ele nega em veto, em mensagem, em diário oficial. Então, eu fiz essa notícia-crime e a alegação dele, do Bolsonaro, na realidade, ele debocha o tempo inteiro do país. O tempo inteiro. A estratégia dele é debochar. Até perdi, tem uma palavra melhor, né? É um sarcasmo isso, né? Então, ele diz que vetou porque não tinha previsão orçamentária. Previsão orçamentária. Que ele vetou a água. Então, ele confirma que vetou a água mesmo, porque não tinha previsão orçamentária. E o Procurador-Geral da República, que é sempre convocado a se manifestar em notícias-crimes contra o presidente da República, inclusive ele já mudou, porque a primeira notícia-crime que eu fiz contra o Bolsonaro, quem respondeu foi o vice-procurador-geral da República. E eu já, no recurso que eu fiz contra essas, mas aí foi porque ele desobedeceu, incentivou a desobediência a todas as medidas de proteção à Covid.
Aí quem assinou foi o vice-procurador-geral da República. Eu disse que ele não tinha competência. Aí o procurador passou a assinar, né? Ele passou a assinar. E o procurador-geral da República ele também repetiu, escreveu isso, que o fato que não é genocídio, porque aí o genocídio é claro. Se você nega água potável aos povos indígenas e comunidade quilombola, você está intencionalmente querendo a destruição física total ou parcial, né, de um grupo determinado, nacional, étnico, racial, que são os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Então, é evidente aí o genocídio. Então, a argumentação do procurador foi essa, e a ministra Carmen Lúcia, e eu já fiz recurso de outras também, porque a lei agora, o procurador, ele tem que caminhar, se ele pedir o arquivamento, ele tem que encaminhar para o Conselho Superior do Ministério Público para homologação. A lei, quem mudou a lei foi até o governo, foi proposta do Moro. Ele mudou a lei. Então, eu até no recurso que eu fiz, eu coloquei isso. Mas ele foi arquivado, já fiz o recurso, e o recurso, inclusive, desse genocídio está para ser julgado. O que eu quero? Eu quero esgotar as instâncias brasileiras, né, para poder entrar nas instâncias internacionais. Mas eu tenho que esperar a publicação, né? Os outros 3 acordos ainda não publicaram. O outro até teve, olha só, das outras, que eu fiz 4 notícias crime contra o Bolsonaro. 3 já foram arquivadas. Mas teve até um debate. A imprensa não fala nada, mas eu perdi de 3-2. 2 ministros conheceram do recurso. Negavam o provimento, mas conheceram. 3 não conheceram. Então, estou curioso para ver esse acórdão, porque foi uma sessão interna deles em relação, porque é um agravo regimental, mas eu quero a publicação desses acordos, inclusive esse de genocídio, que, para mim, eu fiz o recurso, mas vão arquivar também, para poder alçar as instâncias internacionais. O do Mourão é outro, é apologia ao crime, ao fato criminoso, e no Mourão eu estou curiosíssimo para saber o que eles vão falar, porque não tem o que falar, né? Se o crime de apologia existe, não há exemplo maior do que o do Mourão e o do Bolsonaro naquele voto contra a Dilma lá, naquele golpe contra uma mulher eleita e reeleita em 2 turnos. E aí, essa elite brasileira, tu vê uma elite brasileira tão muquirana, que ela se aliou a esse Bolsonaro porque um governo que eles chamam comunista, né, conseguiu apenas reduzir a miséria e a fome no Brasil. Foi isso que a esquerda no Brasil conseguiu fazer. Nem isso essa elite brasileira quer. Ela não quer dar comida para os filhos dos pobres. É isso que a gente está. André, Cássio, deixa eu só pegar um gancho, Cássio, rapidinho. Vai. Ele falou aí na imprensa, e aí é inevitável a gente tocar nisso, nessa omissão da imprensa do nosso país, nessa parcialidade, né? Porque se eu me omito, se eu não falo, eu estou sendo conivente com tudo isso que está acontecendo, e depois eu quero levantar aí bandeiras pelos direitos humanos e tudo mais, pelos povos, e não é assim. Como é que você vê aí o papel da imprensa nesse momento desse governo, uma imprensa que está sendo, alguns jornalistas sendo achincalhados pelo governo, e a gente vê aí praticamente uma submissão a tudo isso que esse governo tem feito, que esse desgoverno tem feito. Como é que você vê isso? Não, olha só, na ditadura militar tinha uma caixinha para financiar esses torturadores. Eles ganhavam do Estado e recebiam uma caixinha de banqueiros, milionários e bilionários. E aí muitos alegavam, e os meios de comunicação, as empresas do meio de comunicação, né? A Globo só foi reconhecer que apoiou a ditadura com o grito das ruas. Eu estou até com a camisa do presidente aqui, era o nosso presidente das manifestações, meu irmão, meu amigo, saudoso
presidente, né? É o presidente das manifestações, e aí é como a rua virou todo mundo. A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Aí eles tiveram que reconhecer, né? Porque foi no grito, foi na marra. Pode mostrar a camisa, mostra a camisa. André, mostra essa camisa aí. É o presidente, é o Sérgio. Tá vendo? Tá, agora tá legal. Deu pra ver legal. É o presidente. Ele é nosso irmão, ele foi o símbolo das manifestações no Rio de Janeiro. Foi o nosso presidente das manifestações. E, então, na ditadura, eles alegavam o seguinte, que tinham que contribuir com a caixinha porque podiam ser assassinados. Banqueiros, mídia, eles falavam isso. Agora, por que esse silêncio dessa mídia? Qual vai ser a alegação? Eles estão com medo do quê? De morrer? Por quê? Porque o Bolsonaro ele vive de ameaça, ele é um boquiroto. Ele é um boquiroto. Falou aí que a rua era dele, a Gaviões da Fiel saiu e as torcidas organizadas, eles já se esconderam todos aí, né? Se esconderam todos, as torcidas organizadas saíram. Eu até nesse momento tive orgulho, eu fundei a maior torcida organizada do Botafogo, sou o sócio número 6 da torcida jovem do Botafogo. Então, as torcidas organizadas, eles são boquirotos, eles falam e correm. Mas por que a mídia está com medo? Porque a mídia engana a população. Ela bota lá os jornalistas criticando o Bolsonaro como se fosse um absurdo. É um absurdo, é uma incompetência. Não tem nenhum absurdo, nenhuma incompetência. É política de genocídio. De genocídio. Ele sabe que se todo mundo sair de máscara por aí, é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Né? São os dois a mesma política. Né? Milhões de pessoas contaminadas, milhares no Brasil, 170 mil pessoas morreram. Uma morte, inclusive, que lembra a ditadura. Por quê? Porque a pessoa morre e os parentes não podem enterrar seus mortos. Porque essa que é a questão. Assim, uma questão. Isso vem até tem até uma tragédia grega, né? Antígona, que fala sobre isso. A pessoa que morre não pode enterrar o seu parente, o seu ente querido. E é isso que acontecia na ditadura: torturavam as pessoas morriam e eles desapareciam com os corpos, jogavam no oceano, enterravam em covas, em cemitérios clandestinos. As famílias até hoje querem enterrar seus mortos. Então, essa Covid parece com isso. A pessoa morre, a família não pode enterrar seus mortos. E eles fazendo a política do genocídio. É o sarcasmo. Eles debocham, mas é sarcasmo. Porque quem defende tortura, quem defende tudo isso, se a pessoa morrer de Covid, a família não puder enterrar, para eles é assim que eles se divertem. Eu não sei nem se isso é ser humano. No manual, nesse livro do Mark Bray, Manual Antifascista, tem uma passagem que ele menciona o fascismo como uma característica comum das expressões fascistas, a humilhação da população, né? A humilhação do povo. E é isso que a gente vê em medidas cotidianas de expor os mais vulneráveis, de retirar a paz, a saúde, a vida das pessoas cotidianamente. Então, não é à toa que a gente fala e afirma que temos um governo fascista, no sentido de eliminar possibilidades humanas, né, específicas, bem delimitadas, em territórios bem delimitados, que são as favelas, as periferias, os quilombos, as aldeias indígenas. Cássio, diga. Até mais uma coisa. Olha só, eu não aguento mais ouvir a mídia dizer ala ideológica. Esse negócio ideológico, a história vai cobrar. Porque não existe ideológica. Eu tenho minha ideologia, eu sou socialista. Sou socialista, sou anarquista, sou do comum, entendeu? Essa é a minha ideologia. Minha ideologia é anticapitalista. Eu tenho minha ideologia. Agora, eles falam assim, ala ideológica, mas não dizem qual é a ideologia. A ideologia é genocida e fascista. Por que eles não falam? Por que a mídia não fala? E só fica nessa eleição de 2022. Eu quero até essa elite brasileira, ela é uma elite vagabunda, porque ela não produz nada. Ela é montadora de carro e transnacional. Ela manda o minério brasileiro lá para fora, eles fazem placas
importam para ela montar carro. A elite brasileira não produz nada, 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 absolutamente nada. E é o país inteiro, todo dia, a sustentar esses vagabundos na Bolsa de Valores, no sistema financeiro, entendeu? Porque é o seguinte, o cara ser bilionário na Suécia, o sistema capitalista é um sistema internacional de roubo, né? A ONU já deveria ter tomado uma medida. Os caras assaltam na América Latina e vão depositar o dinheiro em paraísos fiscais na Inglaterra, nos Estados Unidos, não sei aonde, né? Quer dizer, é um sistema internacional de corrupção. Mas no Brasil, o cara ser milionário na Suécia, na Dinamarca, ainda vai lá, né? Agora, o cara no Brasil, uma pessoa que tem bilhões na sua conta, milhões, eu estou falando 100 milhões na conta, bilhões, 15 bilhões na conta, né? Como o dono da Ambev, não sei quantos bilhões tem. A pessoa ter bilhões na sua conta, enquanto milhões de crianças não têm alimentação, não estou falando nem alimentação de qualidade, diversidade, estou falando de quantidade, não tem nem quantidade. Então, essa elite brasileira, ela é vagabunda mesmo. André. Só terminando, infelizmente, o povo não sabe, o povo ele se revolta contra os políticos que levam propina. Mas o povo precisa ter consciência que os ladrões, que a miséria é causada por uma minoria de milionário e bilionário. Esses é que tem que ser o foco. André, a gente a situação é essa, o contexto é difícil, né? O cenário não é bom. Então, eu queria pensar contigo aí, que você ajudasse a gente a falar um pouco pela sua experiência nessa luta por direitos, né? Várias lutas que você está sempre presente. Quais são as estratégias que você propõe? O que você acha que seria mais eficiente nesse momento de organização social para resistir a essa opressão diária que a gente enfrenta? A resistência é os instrumentos que nós temos, né? Nós, nesse momento, estamos na pandemia, né? Uma resistência, principalmente todos nós que temos consciência, lutamos pelos direitos humanos, é não cair no genocídio. A gente tem que ficar em casa se protegendo, certo? Todos nós somos muito valorosos, né? Todo o povo é valoroso, mas eu digo assim, nós que temos consciência, estamos nessa luta dos direitos humanos, né? Nós temos que proteger as nossas vidas, porque a gente vai ter muita luta pela frente. A gente não pode morrer. Eles querem que a gente morra. A gente não pode morrer. Então, essa é a primeira questão mesmo, né? A gente tem que estar nessa luta de resistência. E quero dizer o seguinte, dentro dessa tragédia toda, nós começamos a respirar. A Argentina começou a respirar, apesar das críticas, mas o Bolsonaro lá, bem vestido, não durou mais de um mandato, né? Viva a Argentina! O Chile, a Bolívia, né? Pô, a Bolívia é sensacional. Então, voltamos a respirar. E aqui no Brasil, eles cantam vitória nessa eleição para prefeito, dizendo que os partidos de direita aí ficam dizendo que o Bolsonaro foi derrotado. Nessa questão de partidos políticos, eu também não acredito na derrota do Bolsonaro, mas a questão é que no Brasil nasceu uma nova liderança nacional, né? Nasceu uma nova liderança nacional, porque o país é presidencialista, um país enorme, um país presidencialista enorme. E o que a elite está de olho é na eleição para presidente da República. Por quê? Porque é lá que tem a emissão de moeda, o Banco Central é que emite moeda, o Banco Central é que emite letras do Tesouro Nacional. Já pensou se a gente tivesse uma economia dolarizada nesse período, né? Então, houve esse auxílio emergencial em razão de um movimento mundial. Ainda bem que a Caixa Econômica é pública, que pode distribuir esse auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial, ele veio demonstrar que é tudo uma conversa fiada. Eles disseram que tinha que congelar durante 20 anos o dinheiro da saúde e da educação, porque ia quebrar tudo. Ué, eles estavam com medo de rebelião. Eles estão com medo de rebelião. Por isso que eles não fecham ainda, porque eles não querem continuar dando auxílio emergencial,
e tem medo porque se fechar tudo e não tiver auxílio emergencial, a pessoa não tem renda, seus filhos sem comida. Então, o medo deles é a rebelião, né? Então, mas o sensacional foi o seguinte, teve auxílio emergencial, que eles disseram que se desse 1 centavo a mais ia quebrar tudo. Está aí, ó. Emissão de moeda, eles tinham que ter controlado. Eles tinham que ter controlado. O que nós precisamos na vida? Dinheiro para comprar as nossas necessidades básicas, né? Eles tinham que ter ido para cima do cartel do arroz, para aumentar o arroz, né? Estão aumentando, eles estão se aproveitando do auxílio emergencial para aumentar os preços dos produtos da cesta básica. Mas eles zeraram agora a alíquota de revólveres e armas, né, de fogo, parece. Sim, mas assim, até falar, eu acho que nesse aspecto eles fazem tudo isso para deixar a gente com medo. Porque, como eu falei, na ditadura, a elite dava a caixinha com medo de eles tinham que ser assassinados e torturados. Eu acho que o Bolsonaro e todo o pessoal dele é tudo boca e roto. É boca e roto. Eles, muito gogó. Eles falam muito. Aí, olha só, o cara disse que invadiu os Estados Unidos com arma. Hein? A China é até piada. Como é que a mídia fala? A mídia deveria A mídia deveria, se ela fosse séria, realmente séria, de mídia de mercado, ela deveria fazer essa cobertura como uma piada. E até na China, chegar na China e perguntar para os caras, vem cá, você está com medo? O presidente do Brasil, Bolsonaro, perguntar até em chinês. Ele está dizendo que vai vir aqui armado. Vocês estão com medo aqui na China, né? E lá nos Estados Unidos fazer pergunta. Tinha que ser assim, óbvio. André. É um pouco rouco. Só você mesmo, André, consegue fazer a gente rir. Mas não é, olha só, mas é uma piada. É uma piada. O cara falou que ia de revólver para ajudar a eleição do Trump. O Trump doido para não falar nada, inclusive. O Trump, pelo amor de Deus, se Bolsonaro falar, aí que eu não ganho mesmo, né? É uma piada. Essa cobertura jornalística hoje, fingindo que está contra o governo Bolsonaro, né? Eles fingem. Não é porque a elite brasileira, a direita brasileira, veja só, ela se aliou ao governo, se aliou uma pessoa, o que há de pior. Para quê? Para acabar com Bolsa Família. E eles ajudaram a colocar lá, André. Essa imprensa agora que está aí falando, que está fingindo, foram eles que ajudaram a colocar lá também, o cara. Exatamente, claro, exatamente. Eles colocaram, mas eu digo o seguinte, eles não têm o menor pudor, porque a elite estava faturando, mesmo nos governos do PT, do Lula, da Dilma, os bancos ganhando dinheiro, eles estavam faturando. Quer dizer, eles não querem no Brasil, essa elite brasileira, que eu estou falando, quando eu falo elite, não são os privilegiados, a classe média, eu estou falando dos milionários e bilionários. Esses é que ficam com a grana toda do país. Esses é que ficam com bilhões do país. Então, essa elite de milionários e bilionários, quer dizer, eles não querem nem um programa contra a fome, contra a miséria, que era só isso que estava sendo feito. Então, tu vê, eu só não estou falando em distribuição de renda, igualdade social, nada. A gente está falando de erradicação da miséria. Nem isso eles querem. É uma maldade, né? A expressão de uma maldade, de um sadismo, né? Você tirar daqueles mais vulneráveis. Há séculos, né? Historicamente, os mais vulneráveis. André, a gente está chegando ao final. Esse papo contigo é sempre rico. Pô, podia ficar aqui horas trocando uma ideia com você. Não, Cássio, agradeço muito. Cássio, eu e você, a gente se encontra depois, hein, quando passar a Covid. Que a gente, o nosso papo sempre é louco. Não vem com essa, não. Se botar a cerveja... Só tela. Você está convidado nas próximas. Eu agradeço demais a tua presença aí. Muito obrigado por colaborar com a gente. O nosso papel é esse mesmo, de difundir, refletir um pouco, qualificar um pouco o debate aí sobre as questões que a gente julga importantes sobre direitos humanos. Então, só tenho a te agradecer. Muito obrigado de novo, meu caro. E a gente está sempre disposto aqui a ajudar o que precisar, novas informações, novas notícias, tanto do caso da notícia crime do Bolsonaro, como do Mourão. A gente vai estar sempre aberto aqui a informar a população. A gente não é mídia comercial, a gente está aqui
pelo direito à informação, pela discussão, pela dúvida, pelo questionamento, pela crítica. Então, muito obrigado, André, de novo, mais uma vez. Logo, meu irmão. Também quero agradecer, foi um prazer, foi muito bom te entrevistar, adorei, aprendi muito, foi uma aula. Acho que as pessoas que nos acompanham, os nossos seguidores também vão amar, e a gente deixa aqui todos os nossos canais abertos para quando você tiver qualquer notícia, pode trazer para a gente, que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada, André, foi muito bom ter você com a gente. Tá, peraí, antes de terminar, quero dizer, tem mais um caso. Não vou falar. Não, pode falar. Fique à vontade. Não, só quero terminar falando Marielle presente, hoje e sempre. Muito bom. Beleza, André. É isso aí. Hoje, dia 9 de dezembro, completa 72 anos do anúncio da Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio. Eu queria fechar esse encontro de hoje, André, fazendo uma chamada para o público para próximo dia 16/12. A gente tem uma entrevista muito legal também com Cid Benjamin, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa. Então, é um outro papo bem legal também. E a gente vai ter uma programação ainda especial que a gente vai divulgando ao longo do mês. Queria agradecer a todos e todas que nos assistiram aí. Uma boa noite. Fiquem em casa, a situação é grave. Protejam-se uns aos outros, umas às outras. Até logo, uma boa noite a todos e todas.